maestrias, né? Quais você deve escolher, quais você deve deixar de lado. Depende basicamente do personagem que você pegou e o que você pretende fazer com ele. Então você tem 3 árvores de maestrias que são ataque, defesa e suporte. Obviamente, né, ataque causar dano, defesa defender seu personagem ou time, e suporte é para ajudar você a curar ou a colocar malefícios e entre outros efeitos. Então, no fim, depende do que você quer fazer. Vamos começar pelo ataque. A primeira que nós temos aqui é Discípulo da Espada, que aumenta o seu ataque em 75, que é pouco, mas aumenta todo o dano que você causa. Já a Precisão Mortal, ele aumenta a sua taxa de crítico em 5%. No começo do jogo, né, bem no comecinho, como é difícil você conseguir os 100%, a gente costuma pegar essa aqui primeiro, tá bom? E essa aqui de ataque a gente pega depois, quando você já garante os 100% de taxa de crítico. Não, mas eu não recomendo isso porque existem malefícios que diminuem a taxa de crítico, né? Existem heróis que têm essa capacidade de diminuir a sua taxa de crítico. Então, e para não ter que pagar só para mudar uma única coisa, né? Então eu acho melhor deixar desse jeito. Depois abre espaço para 4. O problema é o seguinte, você vai indo para um lado, mais para a esquerda, você não consegue mais chegar nos da direita. Então você não pode pegar todos de uma mesma fileira, depende do caminho que você faz. Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui, né? Turbilhão da Morte. Se eu pegar o Turbilhão da Morte, eu até posso pegar esse aqui, mas aí depois vai ficando um bololô esse negócio. Você não tem como pegar todos, certo? Também não tem como você, tipo, fazer isso aqui, depois fazer isso aqui tudo, difícil, certo? Eu nunca, pra falar a verdade, acho que eu nunca tentei fazer um negócio desse jeito, porque eu pego só o que é o último personagem. Mas ele indica com essa bolinha vermelha aqui até onde você pode expandir. Então vamos lá. Coração da Glória. Aumenta o dano causado em 5% quando atacar com a vida cheia. Então, se o seu personagem tem escudo, recupera ponto de vida e tem muita cura, né, ou se alguém faz isso tudo para ele, ele se dá bem. Enquanto ele estiver com a vida cheia, ele causa sempre mais 5% de dano. Depois, quebra o escudo. Aumenta o dano causado a benefícios de escudo em alvos em 25%. Isso é bom para a arena. Tá? Aqui já está vendo qual é o caminho, né? Aqui já é arena. Essa outra aqui, você vê que a gente não chega, né? Eu teria que comprar essa para poder chegar aqui. Então, isso aqui é para arena. A última, Decisão Sombria. Aumenta o dano causado em 5% quando você ataca com a vida estando em 50% ou menos. Isso é muito bom, né? Essas duas aqui combam, Coração da Glória e Decisão Sombria, combam quando o seu personagem tem possibilidade de recuperar ponto de vida, coloca malefício de absorver, coloca o set de item de vampirismo, coisas assim, de suga vida, né, eu acho, que aí você recupera ponto de vida. Estando com vida máxima, porque você recuperou ponto de vida, você causa mais dano, e se estiver faltando, né, se estiver com pouca vida, você também causa mais dano, e aí você recupera mais vida e enche sua barra de vida de novo, entendeu? Então, você já percebe que tem um combo aqui? Então vamos lá, as próximas aqui embaixo. Saída única, aumenta o dano causado a alvos com menos de 40% de vida em 8%. Essa habilidade é muito boa, mas ela é ruim contra muitos... Ela é boa para a arena, ela é boa em quase todos os lugares, mas tem chefões que não morrem, né? Ou chefões que têm uma vida máxima tão grande que você nunca vai baixar para zero. Então, tipo Quimera, por exemplo. Você não baixa a vida da Quimera para zero. Então, essa habilidade já não é tão útil lá. Ela é mais útil em arena, ela é útil em inimigos que têm pouca vida, naqueles mobzinhos lá que ficam do lado do chefão, te enchendo o saco. Enfim, então você pode já pensar em vários lugares onde bichinhos com pouca vida máxima podem ser destruídos facilmente, mais facilmente, né, com isso aqui. Tá bom? Então já vai a dica. Bebedor de vida, né, cura 5% do dano causado quando atacar com a vida em 50% ou menos. Tá vendo? Olha os combos aqui, ó. Você já consegue fazer, ó, esse e esse combam, certo? Turbilhão da Morte. Aumenta a velocidade em 6 para cada inimigo morto por este campeão.
se acumula com cada rodada de batalha, chegando até 18 de velocidade. Isso aqui é bom quando você pode eliminar vários inimigos de uma vez, certo? E só tem esse cara causando esse dano, né? Então, por exemplo, né, você está no PVP. Se esse cara matou alguém no PVP contra outro time, você ganha mais. Esse cara que deu o golpe final ganhou 6 de velocidade. Por outro lado, há uma limitação, né? Vai até 18. E você pode usar isso em calabouços também, mas você mata um chefão, ganha mais 6. Você matou o chefão, acabou o calabouço, entendeu? Então você tem que pensar nessas coisas. Então essa habilidade ela é boa mais para enfrentar bosses, né, de calabouços que tem vários mobzinhos lá, como aquelas aranhas, que você pode derrotar elas e então você ganha um bônus de velocidade. Tá bom? Não acho isso aqui muito útil, tá? Mas é uma forma de você já ir caminhando para a direita. Às vezes tem que pegar uma coisa que você não gosta para poder chegar aqui na direita. Emboscada cruel. Aumenta o dano causado de 8% no primeiro acerto em cada inimigo. Isso aqui é mais para a arena. Quando você entra na arena com a sua equipe de ataque e sabe, você quer destruir o cara no primeiro ataque. Tá bom? É mais para isso mesmo. Ou num inimigo que está sempre sendo regenerado. Né? Então vamos supor, a aranha morre, ela é um inimigo específico, ela morreu. Aí a aranha mãe lá vai e traz mais uma aranhinha. Essa é uma nova aranha, certo? Porque é o primeiro acerto em cada inimigo. No boss você vai contar só um, mas toda a aranha que morre você pode aplicar emboscada cruel neles, certo? Agora, heróis ressuscitados, se eu não me engano, não sei se conta. Boa pergunta, bom eu pesquisar depois e trazer essa informação para vocês. Aí vocês colocam aí no chat, né? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Vocês colocam aí no chat a pergunta que eu tento buscar. Mas é sempre o primeiro acerto em cada inimigo. Aí passamos para a linha de baixo. Implodir. Aumenta o dano causado em 6% quando atacar alvos que têm uma vida maior. Então isso aqui é claramente contra calabouço, né? Porque no calabouço ele sempre tem vida maior que a sua. Todos os chefões de calabouço têm uma vida maior que a sua. Então você vai pegar essa aqui se o seu personagem está sendo usado em calabouços. Então, por exemplo, você tem um herói de vida, que o atributo principal dele é vida, já não é bom pegar isso, porque talvez você tenha mais vida do que muitos dos seus inimigos na arena, por exemplo. Então essa habilidade não é boa na arena. Ira dos assassinados. Aumenta o dano causado em 5% para cada aliado morto, se acumula até 10. É mais para a arena, né? Mas é aquilo que eu digo, né? Você não quer que seus caras morram na arena. Então essa aqui fica meio estranho. Né? Tem builds que contam com isso, né? Coloca um cara fortão, um monte de fraquinho que morre para combar algumas outras habilidadezinhas que tem aqui. Mas eu prefiro manter os caras vivos. Ciclo de violência. Tem uma chance de 30%, né? Vamos considerar aqui quase um terço, né? Um terço seria 33%, de diminuir o tempo de espera de uma habilidade aleatória em um turno se o dano causado por uma habilidade sua exceder 30% da vida máxima do alvo. Ocorre uma vez por turno. Novamente, ou isso aqui é usado para um time de ataque no PVP, ou contra mobs que tem vida muito, muito baixa comparada com a sua. Então, por exemplo, se tiver uma habilidade de ataque em área, ele não está dizendo qual é, ele está dizendo qualquer habilidade sua. Então, você usa uma habilidade básica de ataque em área, você vai usá-la o tempo todo e você pode acabar diminuindo, né? Tem uma chance de quase um terço de diminuir em um turno outras habilidades suas aleatórias que estão em tempo de espera. Entendeu? E ocorre, obviamente, uma vez por turno. Não adianta você ficar atacar e atacar de novo no seu mesmo turno com contra-ataque, que não vai ativar de novo, só ativa uma vez. Então, ataque em área, certo? E ela tem que exceder 30% da vida máxima, tem que causar, né? Mais de 30% da vida máxima do alvo. Isso é impossível contra boss, mas é possível contra todos aqueles mobzinhos fracos que se encontra em calabouços específicos. Oportunista. Aumenta o dano causado aos alvos com malefícios atordoar, dormir, medo real, congelar e petrificação em 12%. Isso aqui é puramente arena, porque você não consegue colocar isso aqui em praticamente nenhum boss. Congelar
pode ser na versão mais difícil do Cavaleiro de Fogo, mas de maneira e dormir naquele Demônio da Areia, né? Eu sempre esqueço o nome da aranha, que tem as aranhinhas, porque eu sempre falo dela porque ela é uma das mais difíceis, mas ao mesmo tempo ela é a mais fácil, entre aspas, de você encontrar herói para derrotar ela. É difícil você ter um herói forte o suficiente, que cause dano suficiente. Sempre esqueço o nome dela, mas, por exemplo, é horrível contra aquela aranha. Você não pode atordoar, nem dormir, nem medo real, nem congelar, nem petrificar. Porém, aquelas aranhazinhas dela podem. Então você arrebenta elas com isso aqui se você quiser. Novamente, claramente é para arena, ataque de arena ou contra mobzinhos que você possa controlar, ou contra alguns chefões que você pode colocar efeitos de congelar, dormir, etc, que são muito poucos. Então é uma boa habilidade. Próxima linha. Metódico. Aumenta o dano causado pela habilidade padrão desse campeão em 2% cada vez que ela for usada durante a batalha. Se acumula com cada rodada da batalha, chegando até 10. Então essa habilidade é muito boa. Se tem uma habilidade de dano em área ou dano individual, ela é muito boa. Se for em dano em área, aumenta o dano que você vai causar em todo mundo, certo? E se você tiver contra-ataque, ótimo. Lembrando que é habilidade padrão, então essa coisinha aqui beneficia, essa maestria, né, beneficia muito personagens que têm um ataque básico, né, uma habilidade padrão forte, que você queira deixar ainda mais forte e que você possa usar. Eu recomendo que seja a habilidade de dano em área, mas serve para dano que seja individual também, desde que seja padrão, né, a habilidade padrão dele, que é a primeira. Depois, sequência de mortes. Aumenta o dano causado em 6% em batalhas de arena e de cerco. Né? Cerco é um outro conteúdo PVP. E em 3% em todas as outras localizações. Ou seja, tudo que não for arena, ele vai aumentar 3%. Para cada inimigo morto por esse campeão em batalha. Isso acumula até 12%. Novamente, né? PVP, ok. Chega até 12%, mas novamente eu vejo que é melhor para o PvE, ou seja, para você derrotar, ajudar você a derrotar calabouços que tenham muitos mobs, novamente, né? Por isso sequência de mortes até faz sentido, né? Faz mais sentido ainda você curtir, comentar e compartilhar. Então é uma das maestrias que são muito úteis. Essa aqui é bem útil. Tá vendo que tudo comba? Se você pegar as anteriores, você vê que tem vários combozinhos e já começa a pensar. Ih, rapaz, acho que eu não vi esses dois aqui, ó. Ciclo de... Não, vi sim. Ah, não, vi, certo. Depois, escudo de sangue. Coloca um benefício de escudo, que é sempre bom, neste campeão por um turno, quando esse campeão matar o inimigo, exceto minions de chefe, tá vendo? Então ele não está considerando minions de chefe, então você já não é bom contra minions de chefe. O valor do escudo é igual a 15% da vida máxima deste campeão, ocorre uma vez por turno. Se é matar um inimigo e não conta minion de chefe, e se você matar o boss do calabouço, você ganha, e sendo que tem boss que não pode ser morto, então é arena, certo? Basicamente arena. Derrotar o inimigo e já ganhar um escudinho baseado na vida máxima do seu campeão. Como o seu campeão é de dano, né? Essa aqui são árvore de maestria de dano, de ataque, seu cara não vai ter muita vida, mas já é uma maneira de você tentar obter escudo, que é essencial na arena, né? Você não sobrevive na arena sem escudo. Então é uma forma do seu DPS, ao derrotar um inimigo, certo? Você ganhar um pouco mais de defesa. Não é muito forte, mas, né, pode ajudar. Alimentado com fúria. Aumenta o dano causado em 4% para cada malefício nesse campeão. Se acumula até 12%. É bom se o cara colocar malefícios tipo veneno em você. Aí é bom. Agora, se o cara colocar malefícios de controle, não adianta de nada. O cara sempre me stuna, então eu tenho mais 12% de dano. Beleza, mas você não ataca nunca, que está sendo stunado o tempo todo, congelado, colocado para dormir. Então depende do malefício. O cara coloca um malefício de reduzir seu dano. Tá bom, mas você ganha 4%. Entendeu? Então, assim, isso aqui é bom se você estiver enfrentando inimigos que coloquem malefícios que não sejam de controle, que não diminuam o seu dano. Então, assim, eu acho melhor você não pegar isso aqui. Eu não acho esse alimentado com fúria bom. Mas deve ter gente que pega.
Aí vemos aqui as últimas, né? Essas últimas que acabam sendo as mais importantes, elas têm algumas diferenças, né? Primeiro, mas elas são bem simples. Dano crítico. Eu não costumo pegar isso, tá? 20% de dano crítico. Acho que o dano crítico você consegue pegar com item. Tem item que dá isso, então assim, sei lá, eu acho que não vale a pena você pegar uma maestria que dá uma coisa que item te dá, certo? Não acho que vale a pena. Mas, se você quiser aumentar o seu dano crítico por alguma razão, então, por exemplo, o Shogun, se eu não me engano, ele foca em quem tem o maior dano crítico. Então, se você quiser ter um cara que tenha um dano crítico muito alto para servir de saco de pancada para o Shogun, você pode escolher isso aqui, por exemplo. Pra você ter certeza que aquele seu herói vai ter um dano crítico muito alto, mas na verdade ele é o tanque. Mas não vai fazer muito sentido porque você pegou toda uma árvore de ataque só para isso. Tá vendo? É meio estranho, mas eu estou dando um exemplo de um calabouço onde dano crítico pode ser útil. Depois, um matador de gigante, que é que todo mundo confunde com mestre da guerra. Então, como que funciona o matador de gigante? Que é muito parecido com o mestre da guerra. Você tem uma chance de 30% de causar dano bônus quando atacar. O dano bônus é igual a 7,5% da vida máxima do campeão-alvo ou da vida máxima do alvo ao atacar os chefes, né? Chefes de calabouço, boss. O dano bônus só pode acontecer em cada acerto de habilidade, mas não conta como um acerto extra. Então, pode acontecer a cada acerto de habilidade. Então, se a habilidade faz assim, ataque 3 vezes seguidas, você não vai ter 3 chances de 30%. Tem uma chance de 30%, porque a sua habilidade é uma só. Quantas vezes ela ataca é diferente. Todo mundo confunde isso. Então essa aqui ela é boa para quando você não está preocupado em atacar várias vezes seguidas o alvo. E o alvo tem uma vida máxima muito alta. Serve tanto na arena quanto no PV. É bom em ambos os lugares. Causar mais dano é sempre bom. E é sempre, né, com um acerto de uma habilidade. E pode acontecer baseado na vida máxima do inimigo. E pode ser mais uma vez por turno. Se eu consigo usar várias habilidades no mesmo turno, a princípio, não está escrito, mas a princípio você poderia usar mais uma vez por turno. Interessante também, bom de consultar na internet. Esmaga-elmo tem uma chance de 50%, já tem uma chance alta, de ignorar 25% da defesa do alvo. Para habilidades que ignoram defesa, esses 25% são em adição à quantidade ignorada pela habilidade. Então vamos supor, você tem uma habilidade, a gente está falando de 7 de item não, está falando de habilidade, que já ignora a defesa do alvo por alguma razão. Certo? Se isso acontecer, ele vai somar. Então, em vez de você ignorar, sei lá, 10%, você vai ignorar 35%. Então a sua habilidade ignora 10% da defesa do alvo. Se esse efeito for acionado, vai ignorar mais 25%, ou seja, 35%. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, você não perde essa sua habilidade básica. Então, a soma. Mas é só 10%. Tá bom, mas se tiver uma habilidade que ignora 50%, vai para 75%. É bastante coisa. Ignorar a defesa é essencial para final de jogo, porque mesmo que você cause dano baseado em vida máxima, né, os monstros têm uma vida máxima muito alta, o que é bom no meio do jogo, começo não, porque isso não é vida máxima baixa, mas de qualquer maneira é útil. É melhor no meio do jogo, mas no final do jogo fica muito difícil porque eles têm tipo limitadores de quanto dano eles podem tomar baseado em vida máxima. Então Quimera tem isso, acho que o chefe do calabouço também, o chefe do clã também tem. Enfim, tem alguns chefões que têm essa limitação de quanto dano que eles podem tomar de habilidades baseadas em vida máxima, mas defesa não. Então diminuir defesa no late game costuma ser uma ótima opção. É bom do começo ao fim, né? Mas no late game é mais útil. Depois, mestre da guerra. Você tem uma chance de 60% de causar um dano bônus quando atacar. O dano bônus é igual a 10% da vida máxima do campeão-alvo ou 4% da vida máxima do alvo ao atacar chefes. O dano bônus só pode acontecer uma vez por habilidade e não conta como acerto extra. Então, peraí, tem uma confusão aqui.
Mas o campeão alvo do campeão da vida não atacar chefes. O dano só pode acontecer uma vez por habilidade. Ué. Ah, confundi, desculpa, confundi. Tá vendo? O dano bônus só pode acontecer em cada acerto de habilidade. Então, desculpa, é aqui que essa habilidade ataca várias vezes seguidas. Né? Uma habilidade que ataca 3 vezes seguidas, você tem 3 vezes 30% de chance de causar mais dano. Desculpa, me confundi. E esse aqui é o que é só por habilidade. Uma vez por habilidade. Mas tá vendo que a chance é maior, né? Então isso aqui é seu herói, por exemplo, só tem habilidades de alvo individual. Você pega esse. Agora, se o seu herói pode atacar várias vezes seguidas, ele tem várias habilidades que atacam várias vezes seguidas, ele contra-ataca, enfim. Então, isso aqui é o mais útil para ele. Matador de gigante é mais útil. Certo? Então, essa é a parte de ataque aqui da árvorezinha. Ixi, meu Deus do céu. Maestrias. Certo? As maestrias de ataque. Minha memória está horrível, estou gravando muito cedo esse vídeo aí. E elas, quais são as que eu recomendo? Eu recomendo basicamente o caminho PVP. É quebrar escudo, qualquer ganho de velocidade, aumentar o dano no primeiro acerto. É mais para esse lado aqui, ó, tá vendo? Malefícios que você vai colocar no inimigo. Diminuir o turno é bom em qualquer lugar, mas principalmente você pode realmente diminuir a vida toda do oponente. Esse lado aqui costuma ser um pouco mais PVP. Você vai receber um monte de malefício, ganhar escudo. Aqui costuma ser mais PVE, esse lado aqui. Então eu recomendo que você recupere ponto de vida, certo? Para o seu cara não morrer. Que você pegue essa habilidade, ela é boa na maioria dos lugares, tá? Eu recomendo que você pegue essa aqui. Também é bom em praticamente todos os lugares, até no PVP ou PVE. Essa aqui, se a sua habilidade padrão for muito boa, certo? Você pega. Se não, você pode pegar essa aqui, ó. Se você quiser, se for um lugar que você der para matar um monte de gente. Mas entre essas duas, essa aqui é melhor. Certo? Só que aí que tá, se você pegar essa aqui, você vai ficar preso. Vai ter que pegar um desses dois aqui. Então, ou você usa uma única habilidade com alta chance de causar esse dano baseado em vida máxima, ou você pega e ignora a defesa. Tá bom? Se você quer causar dano vida máxima, você pega isso aqui. Se você já tem um monte de herói que faz isso, e o seu cara é causador de dano, você pega ignorar a defesa, que é mais difícil de você obter. No late game, você conseguir diminuir a defesa de inimigos que de nível 2 zilhões lá, eles têm 1 bilhão de defesa. Então esse lado aqui, gente, é mais PVP, né? Podendo ter a utilidade no PVE também. E o PVP costuma estar mais para esse ladinho aqui, tá bom? Mas a partir dessas descrições que eu fiz, vocês já conseguem ter uma ideia do que é útil ou não para o seu personagem. Posso até mostrar o caminho que eu escolhi nos meus aqui, ó. Tá vendo? Ó, nesse aqui eu fiz 50% ou menos, porque ele não tem quase nenhuma forma de recuperar pontos de vida, dano crítico, curar os pontos de vida, aumenta o dano contra alvos com menos de 40% dos pontos de vida, então isso é bom para a arena e também para um PVP em algumas situações, certo? Boss, a habilidade padrão dele é muito boa, cada inimigo morto por ele em batalha, então bom na arena, bom no PVP também, e eu fui para esse caminho aqui, ó, porque ele tem a habilidade que ele ataca várias vezes seguidas, né, que é, no caso, é essa aqui, ó, certo? 3 vezes aleatoriamente, mas quando eu jogo contra o boss, é sempre um só, né? Eu uso muito ele contra o chefe do clã, então... Mas ele é tão bom que você pode colocar qualquer maestria aqui que vai dar certo praticamente com ele, porque ele é bom demais. Né? Você pode também gastar o máximo possível de pergaminhos aqui e pegar menos nas outras árvores de maestrias, né? Então você desbloqueia mais coisa aqui, o máximo que você puder. Você viu que eu não pude chegar até o final, né? Porque eu gastei mais aqui. Então, você nunca vai ter as maestrias perfeitas, certo? Mas vida cheia, por exemplo, dificilmente o cara vai estar com a vida cheia sempre.
Então eu pego que quando ele está com pouca vida, enfim, depende de muita coisa. Mas dá para vocês terem uma ideia, certo? É isso aí, galera. Um grande abraço, não deixe de curtir, comentar e compartilhar.